Eu estou aqui com a Daniela Migliari. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada. Enfim, é um prazer conversar com você. E o seu livro, na verdade, Abraço à Sombra, que eu comecei a ler, ele justamente cai em total sintonia com o que a gente pode chamar de literatura. Porque é uma leitura curativa, é uma leitura que fala das questões da alma, das sínteses que a gente vai desenvolvendo, né, a partir das nossas experiências, ou quando a gente pelo menos resolve dar uma parada e olhar. E essa questão, vamos dizer assim, do acolhimento da própria sombra como sendo uma iniciação na infância espiritual, né? Ou seja, você começa a acordar, a despertar, né, para uma compreensão mais integral da vida, né? Eu vejo a espiritualidade como um ato de ver. Fundamentalmente, espiritualidade é ver. Ver o quê? Ver a verdade, que é o fundamento na realidade, o ver em tudo que a gente encontra, olha, enxerga ao redor, a unidade fundamental. E a sombra faz parte disso, é uma parte constitutiva de todos nós, é uma parte que a gente não deve dissociar. Tem uma frase que eu gosto muito... Quem sabe, só aproveitando o seu gancho, quem sabe a sombra é aquele aspecto do que ainda não viu. Pois é. Se a espiritualidade é ver, sim. o que está na sombra que ainda não foi visto. Exatamente. E à medida em que você se espiritualiza, a questão é que você começa a ver um pouquinho mais, cada vez mais e cada vez mais. E isso, logicamente, vai te colocando na possibilidade da caridade, do amor, que é a própria felicidade, né? A substância da felicidade é o amor. A gente precisa entender isso a nível empírico e não apenas teórico, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito de uma mística chamada Santa Teresa de Ávila, né? Que ela diz o seguinte: não ponhais, Criador meu, licor tão precioso em vaso tão quebrado, porque já vistes de outras vezes que eu volto a derramá-lo, né? Enfim, ou seja, ela experimenta a luz divina, ela é iluminada, mas no próprio ato da iluminação ela percebe a sombra dela, ela percebe a miséria dela, ela percebe o menos ser diante do mais ser, ela consegue se perceber nessa condição de um ser carente e que por isso se abre para a caridade. A nossa comunicação, hoje em dia, eu percebo, não no ambiente clínico, mesmo no ambiente clínico, que é que eu trabalho junto aos meus pacientes, mas muito menos ali, porque ali, fundamentalmente, existe um contrato, um encontro com a verdade, ali é um momento de encontro de um ser humano com outro ser humano. Mas no ambiente social, a gente vê, vamos dizer assim, um jogo de ocultamento permanente, né? Enfim, em que as pessoas se escondem, né? A dificuldade de assimilar essa dimensão da sombra em todos nós, de podermos nos desarmar para nos relacionar. Você percebe isso? Eu vejo o seguinte, que leva tempo para aprender a amar, leva tempo para ver, leva tempo para se tornar humilde, né? É um sentimento muito sofisticado, né? Então, assim, essas coisas elas não são casuais, é um desvelar aos poucos dessa nossa natureza. E o que oportuniza entrar em contato com isso é a nossa humanidade. Então, para mim, o ato de encontrar a sombra, tão logo eu percebi, a sombra é só essa infância espiritual que está aprendendo a caminhar, está aprendendo a ver, está aprendendo a se perceber, a se defender de uma forma não tão infantil, a ter outros tipos de firmeza diante do seu sim, sim, não, não. Você ter essa tranquilidade nos contornos do seu ser, delimitar suas fronteiras e poder dizer sim e não. Quando você já está tranquilo na sua comunicação, no seu verbo, do seu sim e do seu não, você já não tem tanta necessidade de defesa. Então, a sombra é a infância espiritual, e a infância espiritual são as nossas defesas psíquicas, que são importantíssimas, todas elas. Então, eu fui entrando em contato com várias questões, com o egoísmo, com a arrogância, com a culpa, e eu fui sacralizando cada uma delas. Eu entendo a dor dessa mística que você colocou, porque eu já me senti como ela assim N vezes. Até que eu descobri que o transbordar era a cura em si. Até que eu descobri que a sombra
em si era o remédio. Trazer a sombra para a luz, né? Eu separei uma frase aqui que você cita, né? Você cita, me parece que é uma citação sua, de você mesmo. Frase acessada, né, numa vivência espiritual, né? Portanto, o erro é o caminho mais próximo do acerto. Sim. Ou seja, o fracasso, ele é a base do sucesso, né? Ou seja, isso daí é uma visão bem integrativa. E eu estou chamando a atenção para isso, Daniela, porque é uma grande dificuldade dos nossos jovens, adolescentes, jovens adultos, é lidarem com a condição do erro e do fracasso. É o que a gente chama de catastrofização do fracasso. As pessoas têm um medo de errar, um pânico de errar, como se na verdade elas já tivessem que saber as coisas de antemão. Não tem. E você fala, eu aprendi a ser mãe sendo mãe. Isso é uma visão integrativa, isso é uma visão sábia, né? Isso é uma visão de quem se percebe como um processo inacabado. Isso é uma visão de quem se percebe a caminho, né? E não no termo de nada, né? E a gente vive hoje dentro de uma sociedade, né, de falsos valores. Tem muitos falsos valores na nossa sociedade, né? E falsos valores produzem falsas identidades, né? Enfim, então a gente vê isso começar a germinar dentro de famílias que a gente chama de famílias narcísicas. O que é uma família narcísica? Bom, eu te amo, desde que amor condicional, né? Então o indivíduo que cresce nesse ambiente narcisista e não amoroso, que é o ambiente que eu te amo, ponto. Você não precisa me provar nada, você não precisa me provar o seu valor, porque eu te amo. Quem nasce nesse ambiente do amor não tem medo de errar. E o erro é assimilado de forma otimista como processo integrativo e bem recebido, né? Então é um self com muito mais possibilidade, é uma identidade, é um eu com muito mais possibilidade de integração. Isso. Quem não pode errar já nasceu numa situação de desamparo. Sim. Eu não posso errar, porque se eu errar, eu estou desamparado. Eu estou perdido. É por isso que os clubinhos, eles ficam tão extremos. Sim. Porque tem muitas condições para sobreviver. Porque quem fica desamparado tem medo de não sobreviver. Exatamente. Né? Então, e a gente vê em muitos jovens hoje em dia essa questão. Houve um aumento, né, dos anos 90 para cá na taxa de suicídio entre jovens, entre adolescentes, de 15 a 29 anos. Nessa população aí houve um aumento de 27,2% de suicídio. Ou seja, os jovens estão se matando. Né? E eles estão se matando porque eles já começam a desenvolver uma cultura errática dentro das suas próprias famílias. Ou seja, eu preciso acertar sempre, eu não posso fracassar nunca. Né? E a verdade é que isso é uma ilusão, né? Uma visão muito infantilizada da realidade, porque a vida ela é cheia de tentativa, erro, acerto e assim vamos. E é aquela história, eu tenho que estar pronto para a missão. Não existe isso. É a missão que nos apronta. Sim. Eu não sabia o que era ser esposa até me casar. É lógico. Eu não sabia o que era ser mãe até ter filho. Sim. Eu não sabia o que era ser jornalista até ir para uma redação. Exatamente. Né? Então, a gente vai aprendendo até que daqui a pouco se lida com uma outra história. E ainda assim, tem tantas oitavas na música para a gente ir subindo e dando voltas. Além disso, começar a perceber, até eu diria, o erro como um acerto. Mas é isso mesmo. Mesmo, né? assim, porque você fala, nossa, é como você olhar para fotografias suas antigas, que você olha assim, vê você e fala, nossa, eu não sou mais isso, mas que bom que eu passei por aí. Às vezes eu escrevi um texto, eu ficava desesperada, porque eu falava, meu Deus, mas meu texto, ele já mudou tanto, e as pessoas ainda estão lendo aquele, porque aquele viralizou, e eu já mudei ele a beça. Tudo bem. Sim. As pessoas vão estar entrando em contato com o texto como ele esteve ali, como se fosse vendo uma foto minha aos 14, 15. Não quer dizer que não deixa de ter uma serventia, porque o processo precisa ser resgatado. Sim. O passo a passo, o caminhar,
né? Eu estou encaminhada. Sim. E para cada um vai chegar a informação que cada um precisa e cada um só vai reter o que dá conta. Sim. Então eu posso dizer o que eu quiser, Sim. que o outro só vai receber e guardar o que precisa. Sim, e você é livre para poder expressar aquilo que você percebe e escrever e se arriscar, inclusive nessa experiência. É lógico, e não vai deixar de ser puro. Não. Né? Tem um livro que é muito lindo que chama Para os Puros, tudo é puro. Ah, sim. Isso é uma afirmação de São Paulo, né? Porque para os puros tudo é puro, né? Enfim, uma das epístolas ele escreve essa afirmativa, né? E é isso mesmo. À medida em que eu vou me abrindo de forma pura para o que me vem em termos de experiência, as coisas vão ficando sempre mais fáceis. E eu vou aprendendo na experiência. É na experiência, mas a minha principal constatação nesse livro, e eu não digo que é a única, porque eu acho que existem várias formas de você lidar com a sombra. Só que comigo, extirpar a sombra, ignorar, calar, suprimir, violentar, só fazia ficar mais difícil para mim. É como você tentar pegar aquelas bolas de pilates e enfiar dentro da piscina. Exatamente. E você vai empurrando. Exatamente. E volta. Volta então, com violência. Volta com violência. Não tem jeito. Você precisa entender que aquilo ali é algo importante para você. O primeiro passo para você entrar em contato com a sombra é validá-la. Sim. Se você tem, por exemplo, a sombra da arrogância, que é uma das com quem eu mais aprendi, a minha sombra favorita a respeito de mim mesma. Era uma sombra que eu falava, tá, por que você está aí? Ou controle, por exemplo. Eu falo muito do controle também. Sim. Eu fui entendendo que ela estava ali para me defender. Então, primeira coisa, eu te agradeço. É o volume certo, né? Você fala isso aqui, conheço. O volume certo, né? Eu te conheço, eu te agradeço, você me serviu. Só que chega num ponto tal que ao invés de eu usar a defesa, ela passa a me usar. Ela passa a ser o modus operandi, eu perco escolha, eu perco ação. Sim. Então, não é você se desfazer das sombras, muito menos extirpá-las, porque isso não existe aqui nesse planeta. É você se conhecer, ter sua automestria e lançar a mão na medida que você precisa e com sabedoria. Então, a primeira coisa é validar, agradecer, se acolher, entender, olha, tudo bem que você foi assim, não tem nada de errado nisso. E aí, dessa forma mais doce, mais generosa com você mesmo, você consegue entrar em contato com essa sombra com gentileza. Porque nesse mundo que você falou, de comparação, de competitividade, você não pode nunca passar recibo de que você não é o melhor possível, que você tem alguma sombra. Você é perfeito. É totalmente fake news. É o imaginário. É totalmente fantasiosa. Uma visão totalmente fantasiosa. E aí você fica, peraí, diante de uma realidade de quem está com o pé no chão. Pé no chão significa humildade é pé no chão. Humus, de terra, Sim. E ilde, de pés. Quem tem os pés no chão, e leva tempo para a gente parar de voar, botar o pé no chão, é a pessoa que lida com o que tem para hoje. Sim. A sua realidade psíquica do momento. Do dia, né? A minha agenda do agora, né? Eu aprendo a viver dentro dessa agenda, dessa situação de tempo real e não um tempo futuro imaginário, né? Eu não vivo depois, sem viver o agora, né? Isso mas a grande parte da população ao nosso redor vive nessa condição, né? Na condição da antecipação, na condição da comparação, né? Você falou do fake. Se frustra. E se mata. Pois é, e se mata. Então, é essa questão do fake que é uma questão que a gente precisa olhar cada vez mais. Porque, na verdade, a gente vive dentro de uma condição de trocas sociais e a gente vai percebendo nessas trocas sociais do dia a dia, o quanto que as pessoas, na verdade, elas estão idealizando as coisas e não realizando as coisas. Né? Como se elas estivessem vestidas, não na realidade, mas no tecido do imaginário. Isso. As visões são muito idealistas, as compreensões são muito idealistas. Na verdade, as pessoas têm pensamentos que elas nem entendem, os pensamentos que elas têm, opiniões que elas não sabem se são exatamente as delas, entende? E esse meio que a gente vive não é um meio fácil para se viver, porque como é que você vai ter
trocas verdadeiras, humanas, de olhar um e enxergar o outro, né, dessa forma, né? Nós que somos seres relacionais, buscamos a relação o tempo todo, como nós vamos ter encontros Eu acho que é se com quem não apaixonando quer o pela encontro? realidade, né? Exatamente. Um retorno à realidade, ao pé no chão. Pois é. Exatamente. É um apaixonar-se novamente pela condição humana, pelo transbordar do cálice, não numa ufanização do erro, do pecado, não, longe disso, não é ficar no abraço de afogados, vamos afogar mesmo, não é isso. Mas é você entender que estamos em movimento. Eu sempre faço a referência a somos amor em movimento. A gente é esse amor se experimentando no erro e no acerto. Você foi, se acalentou, aí você vai ficar ali para sempre? Não dá. Outro conceito das constelações familiares muito interessante é que eles dizem o seguinte: todo movimento satura. Mesmo aquele colo mais gostoso, você está lá um tempão se dando colo, Sim. digamos assim. Chega uma hora que começa a esquentar, fica um negócio, aí a pele fica grudando e sua. Ai, deu. Então, todo movimento satura. Depois que você se acalentou, você fala, ok, o que vem? E, no meu caso, na minha vida, na minha experiência, o que vem em seguida foi entrar em contato com o Evangelho de Jesus. Que essa é a minha grande paixão de estudo teológico, eu gosto muito disso. Eu sou espírita e fui católica há muito tempo também, estudei profundamente os evangelhos por diferentes tipos de literaturas, comentamos aqui do Benítez, do Evangelho segundo os Essênios, estudei o livro de Urântia, eu estudei por 1001 fontes. E assim, o que eu fui fazer é simplesmente colocar em perspectiva o que o mestre nos ensinou naquela cena fundamental, que ele teve a dignidade de abaixar a cabeça e começar a escrever na areia. Enquanto as pessoas iam refletindo, falando, quem não tem pecado, quem atire a primeira pedra. E ele teve aquela inteireza de falar, eu não vou nem olhar, porque cabe a cada um olhar para si e se reconhecer falível, humano e em processo. Então, quando você se apaixona pela naturalidade do processo de viver, de crescer, de aprender, fica mais leve. E o encontro com a sombra é isso, né? Enfim, tem um poema seu aqui, que é uma interrogação, carne versus espírito. E eu vou ler aqui. Precisa ser um ou outro, né? Pois é, eu vou ler aqui, né, esse seu poema, enfim, porque é uma expressão dos contrários que precisam ser, né, acolhidos, né, e para então harmonizados.